Dia corajosa, como é que vocês estão? Segundou, começou mais uma semana. E enquanto o Instagram está me entregando, eu quero desejar a você uma excelente semana. Quero pedir que Deus venha abençoar a sua semana, que você consiga conquistar tudo que você tem planejado para essa semana. E principalmente que você tenha força, coragem para poder caminhar durante toda essa semana. Afinal, segunda-feira é hora de colocar em prática tudo que você planejou, tirar do papel tudo que você planejou no final de semana, tudo que você planejou na sexta-feira, ou colocar no papel tudo que você precisa para essa semana. Então, nesse dia de hoje, na segunda-feira deliciosa que nós temos aqui, eu quero fazer com você uma reflexão sobre início. Todo mundo sabe que a vida da gente ela é feita de ciclos. A vida da gente ela é feita de oportunidade, ela é feita de escolhas, mas ela é feita sempre de momentos, de ciclos das nossas vidas. A gente somos mulheres cíclicas, somos mulheres que estamos em cada momento da nossa vida uma fase. E eu quero que você entenda que cada fase, seja ela ou boa ou ruim, isso não importa. O que importa é você entender o que essa fase tem para te ensinar. Às vezes a fase que você está achando que é uma fase ruim, na verdade é uma fase de aprendizado. Na verdade é uma fase de fortalecimento. Às vezes aquilo que você acha que deu errado, na verdade está dando certo, porque está te ensinando alguma coisa. Então eu sempre digo aqui para vocês que até o que deu errado deu certo porque eu me aprendi. E já tem aquela frasezinha, aquele ditado clichê que diz: aquilo que não me mata me fortalece. É basicamente isso. Aquilo que não nos mata, aquilo que não nos fere, aquilo que não nos enfraquece, nos fortalece de qualquer forma. Então é muito interessante a gente entender qual o momento da vida que nós estamos vivendo. Qual o momento da vida que você está vivendo hoje? Se você pudesse parar hoje, plena segunda-feira, dia 16 de janeiro, para pensar sobre a fase da sua vida. O que essa fase da vida que você está vivendo quer te falar, quer te ensinar. Às vezes eu ouço muito as pessoas falarem assim: ai, Cris, vira e mexe, eu estou passando a mesma situação. Eu sempre estou passando pela mesma situação. Parece que eu nunca saio desse ciclo. Parece que a situação nunca muda. Eu entro num relacionamento e saio de um relacionamento por conta de ser um relacionamento com uma pessoa muito ciumenta. Eu entro e saio de um relacionamento tóxico. Eu não encontro, acho que eu tenho um dedo podre. Na verdade, não é que nós ou você, né, vamos dizer assim, porque nós não, porque eu não tenho dedo podre não. A gente aprende. A verdade é que não é que você tem um dedo podre, não é que você está vivendo a mesma situação porque você merece sofrer. Na verdade, é o contrário, é porque você ainda não aprendeu. Existe uma frase que muitos evangélicos usam que fala assim: eu tô na prova. E é verdade. A vida o tempo todo nos coloca em prova. A vida o tempo todo está nos provando algo. E como um bom estudante que somos da vida, precisamos entender o que essa prova tem para nos ensinar. E muitas das vezes, assim como numa prova de escola, que você se prepara, às vezes não se prepara porque o professor pega você de surpresa, e o professor, Deus, o universo, a Deus, eu não sei no que você acredita, na espiritualidade, mas muitas das vezes Deus, ele tá querendo nos mostrar algo. E se aquilo tá se repetindo na nossa vida é porque a gente ainda não aprendeu. Então, está na hora de você parar e pensar assim: por que eu tô vivendo isso? É porque você ainda não aprendeu a sair dessa situação. Sabe aquela questão que a gente sempre fala: eu nunca tenho dinheiro. Eu nunca para dinheiro na minha mão. Eu sempre tô devendo. É porque você não aprendeu sobre finanças. É porque você ainda não aprendeu a usar o seu dinheiro de forma correta. É porque você ainda não aprendeu. Então, há situações das nossas vidas que a gente vive e revive várias vezes pelo simples fato de que não aprendemos ainda com a situação. Então, hoje é segunda-feira. Eu quero que você escolha ou começar ou fechar um ciclo da sua vida. Se você vai começar um ciclo, você precisa fechar esse ciclo que está aqui agora.
e dizer, dá um basta, eu não quero mais, eu não posso mais viver essa situação. Dá um basta, fazer uma análise da situação, e se precisar fazer uma análise da questão de ir para uma terapia, de fazer uma análise, de ir para alguém, para um consultor, para uma mentora, para poder te ajudar a entender essa fase do seu negócio, essa fase da sua vida, ir para uma consteladora familiar para entender essa fase da sua família. Tudo na nossa vida precisa de alguém que tenha mais conhecimento do que eu. Se eu não estou tendo sucesso em dada área da minha vida, eu vou procurar quem está tendo sucesso para me auxiliar, para me instruir, para que eu possa ter sucesso. Mas para que isso aconteça, é necessário que você escolha fechar e iniciar um novo ciclo da sua vida. Ah, Cris, mas esse ciclo não dá para me fechar. Todo ciclo é fechável. Todo ciclo dá para se fechar. Possa ser que não seja o momento agora de você fechar, porque você precisa ainda organizar algumas coisas. Mas você pode fechar o ciclo da procrastinação, você pode fechar o ciclo de uma pessoa que não acredita nas coisas, que agora fugiu a palavra da minha cabeça, né? Você pode fechar o ciclo da perfeição, porque ninguém é perfeita. Você pode fechar o ciclo das sabotadoras que fazem com que você não acredite em você mesma. Qual é o ciclo que você precisa fechar? Você pode fechar o ciclo da dor. Esses dias eu tava assistindo um dorama. Gente, vocês que estão aqui comigo já me acompanham na fase da Turquia. Ainda não parei não, gente, assista. Vocês já me pararam na fase agora dos doramas, né? Então, assim, eu tava assistindo um dorama e esse dorama chama Home Let's Go, acho que é assim. Eu sei, é um fantasma na minha casa, então é Home, não sei o que, é isso aí. Eu vou ficar falando difícil, não, porque eu não sei. Eu sei que ele perdeu o pai e ele descobre que o seu melhor amigo perdeu toda a sua família também. Só que esse melhor amigo, ele tem o dom de ver fantasmas. E aí ele consegue ver toda a sua família. Tanto que ele nem sabia que ele tinha esse dom e acreditava que essa família dele estava viva. E ele estava na casa dessa família dele, dos tios, de primos na casa deles. E aí ele estava lá naquela casa e ele não sabia que aquela família estava morta. E aí quando ele descobre que essa família estava morta, ele descobre o seu dom. Mas onde eu quero chegar aqui sobre a questão de abrir e fechar ciclo? Essa família, ela não tinha fechado um ciclo, né? Um ciclo da vida dela, do perdão. E enquanto ela não resolveu as coisas, eles não puderam deixar esse mundo. Em contrapartida, o melhor amigo desse sobrinho, dessa família, ele descobre que o pai dele morreu no mesmo dia que essa família morreu, do seu melhor amigo. Só que o pior ainda, ele descobre que foi essa família que causou o acidente do pai e todos vieram a morrer. E aí ele precisou fechar o ciclo. Desculpa. Ele precisou fechar esse ciclo porque ele começou a culpar a família e começou a culpar esse rapaz, porque o rapaz tinha o dom de ver os fantasmas e ele não podia ver o pai dele. E ele estava sofrendo com isso, a irmã estava sofrendo e ele não conseguia. Enquanto ele não fechou o ciclo da aceitação, não fechou o ciclo da dor, ele não conseguiu seguir em frente e amar a pessoa que ele queria amar. E ele tem algo, tem uma parte da série onde ele centraliza ali, na onde aconteceu o acidente do pai dele, e ele começa a lembrar das coisas que o pai dele falava, e o pai dele falava acerca das dores, que às vezes a vida nos coloca em dor, e que nós temos que parar e analisar o que aquela dor vai trazer pra gente, mas principalmente a gente tem que pegar aquela dor e guardar em algum lugar, porque a dor muitas das vezes não passa. Principalmente a dor do luto. A dor do luto, ela não passa, ela não é esquecida. Ela pode ficar adormecida, ela pode ser guardada, mas em momentos oportunos ela vem novamente para poder trazer. A diferença é eu escolho estar em dor o tempo todo ou eu escolho viver momentos de dores. Você tá me entendendo? Então eu achei bonitinho que isso, né, na terapia explica muito esse ato que ele fez, que ele pegou. Ele lembrou, sentiu toda a dor, ele chorou, ele extravasou aquele momento e aí ele respirou 3 vezes, ele pegou, colocou a mão no coração, tirou a dor, olhou para a dor e falou assim,
já deu por hoje, já deu por agora. E colocou dentro do bolso, simbolizando, eu estou te guardando. E aí ele começou a caminhar e viver um novo ciclo. E muitas das vezes nós, no momento de dores extremas, como no luto, como na perca, agora mesmo tem uma semana que uma amiga minha perdeu a filhinha dela e para ela tá sendo muito difícil, é a única filha, 9 anos de idade. E para ela tá sendo muito difícil e a gente tem conversado todos os dias, eu tenho consultado ela, né, todos os dias assim, de forma terapêutica e tá sendo muito bom para ela, tá sendo bom para mim também, pra eu colocar em prática todo o meu aprendizado. E ela falou assim pra mim assim, Cris, eu não sei como seria se você não tivesse me dado a oportunidade de estar fazendo esse momento terapêutico com você. E a minha psicóloga, falando ela, né, falou que tá sendo muito bom eu tá tendo esse suporte. Porque, gente, terapia holística não anula a psicologia, pelo amor de Deus. Nós não somos nem capacitadas para isso. Então, eu sempre falo com as minhas alunas que venham para fazer terapia comigo, eu digo, procure uma psicóloga e nós juntas vamos fazer essa situação solucionar, porque tem coisas que não dá com terapia holística, tem coisas que é psiquiatra, tem coisa que é psicólogo, e eu sempre, quando eu faço anamnese, eu falo assim, olha, o seu caso é psicólogo. Então é importante isso. E aí ela falou assim pra mim assim, tem sido pra mim um aconchego. Todas as vezes que chega pra mim da horário de estar falando com você, é como se eu me sentisse que eu vou ser abraçada. E essa é um pouco a parte da terapeuta. Abraçar a situação e trazer esse afago para a pessoa para que ela possa encontrar o lugar dela para poder sarar essa dor. E é esse ato de você olhar para essa dor e não deixar ser dominada por ela. É a mesma forma de você olhar para essa situação de ciúmes e não deixar ser controlada por ela. É o mesmo fato de você olhar para essa procrastinação. Como eu digo, eu sou procrastinadora nata, gente. Mas eu olho para a situação de procrastinar e eu falo, opa, vamos lá, Cristiane, já deu. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e não viver a situação de procrastinar. Então, a gente tem que remar contra a maré. Se eu sei que eu sou sedentária, eu vou procurar o máximo de coisas que me façam caminhar, que me façam andar. Por exemplo, às vezes eu prefiro ir para um lugar que tenha escada e não acessar o elevador. Às vezes o lugar que é perto eu prefiro ir a pé do que ir de ônibus ou ir de bicicleta, se for o caso. Então, quando a gente conhece a situação, a gente tem que saber a solução. E na maioria das vezes nós estamos focadas num problema. Na maioria das vezes a gente está tão presa ao problema que não conseguimos encontrar a solução. E às vezes a solução está na nossa cara. E a gente só precisa tirar o véu dos nossos olhos para enxergar a solução. Então hoje é segunda-feira, é dia de fechar e iniciar um ciclo. E qual é o ciclo que você vai fechar hoje? Qual o ciclo que você escolhe fechar hoje? Não escolha fechar vários ciclos. Ah, eu vou fechar o ciclo da procrastinação, vou fechar o ciclo do sedentarismo, vou fechar o ciclo disso. Não, escolha um. Comece por alguma coisa. Comece por alguma coisa. E escolha hoje fazer algo que você vai fazer durante toda essa semana que vai te trazer resultado. Eu estou praticando algo na sexta-feira. Porque como eu trabalho, na verdade, de segunda a sexta aqui na Empreendedora de Coragem, sábado e domingo eu resolvi que eu não trabalho, não dou consultoria, não dou mentoria, a não ser um caso muito extremo de uma aluna que às vezes pede para mim, mas sábado e domingo eu não. Domingo eu fico com a minha família em casa, tranquila. No sábado, no período da manhã, eu planejo toda a minha semana, então eu não trabalho com pessoas, não faço atendimento, mas trabalho. E eu resolvi fazer algo que está sendo muito, muito gostoso. É a segunda semana que eu estou fazendo e está trazendo muito resultado para mim. Que é o quê? Chegar na sexta-feira ou no sábado pela manhã e fazer uma análise da minha semana. Como eu tenho meu planejamento, então eu vejo tudo que eu precisava fazer e o que eu não fiz. Só que eu olho com o olho assim, por que eu não consegui fazer? E aí eu começo a trazer à memória o que foi que eu o que foi que eu deixei de lado para fazer aquilo, ou o que foi que eu fiz no lugar daquilo. E eu começo a olhar a minha semana e trazer uma palavra para ela. Por exemplo, a palavra dessa semana, a minha palavra dessa semana, que eu escolhi para me usar durante toda a semana, eu decidi usar a palavra superação.
Então, durante toda essa semana eu quero fazer algo que venha me superar. Alguma coisa que me faça superar em alguma área da minha vida. Então, eu estou escolhendo a palavra superação. Então, durante toda essa semana eu tenho que me superar em alguma coisa. E quando chegar no sábado, eu vou olhar para essa semana e vou dizer o que eu superei. E o que eu podia superar. Isso tá dando muito certo. Porque eu começo a olhar algumas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E eu alinho. Para que na próxima semana eu consiga fazer. Isso tá dando muito certo porque eu começo a olhar as falhas do meu planejamento e ajusto. E aí eu fecho um ciclo no domingo de dizer, olha, obrigado, superei tudo que eu precisava superar e essa semana eu vou continuar e eu quero, aí eu declaro mais uma palavra para minha semana, uma palavra de afirmação. Então, o que eu quero que você faça nessa segunda-feira? Eu quero que você veja o que você precisa fechar e o que você precisa abrir. Qual o ciclo que você precisa fechar e você precisa abrir? Então, é segunda-feira. Eu termino aqui essa dose diária de coragem. Não esquece, todos os dias às 9 horas nós estamos aqui juntinhos. Pode trazer uns 5 minutinhos como hoje, mas nós vamos estar aqui juntinhas falando um pouquinho sobre isso. Então, um beijo pra vocês que ficaram comigo até agora. Quem não ficou, tá salvo aí, dá uma assistida, porque hoje nós falamos sobre o momento de fechar e abrir ciclo e entender qual é a fase das nossas vidas. Um beijo pra você, um abraço de urso e fica por aqui, porque essa semana tem muita coisa legal. Tchau, tchau!